Ser demitido por justa causa é uma situação que costuma gerar muitas dúvidas entre os trabalhadores. Afinal, quando a empresa pode aplicar essa medida? E o que o funcionário realmente perde quando isso acontece? Quem vai esclarecer essas e outras questões para a gente é a advogada trabalhista Roberta Bisotto. Roberta, tudo bem? Bom, primeiro nós vamos explicar para quem está em casa, tá? O que é, de fato, uma demissão por justa causa. Boa noite, muito obrigada por tirar um tempo aí para esclarecer esse assunto para a gente. Boa noite, Darcy. Boa noite a todos os telespectadores. Espero que todos estejam bem. Bom, a justa causa, de uma forma bem simples, ela ocorre quando o empregado ele comete uma falta grave que acaba quebrando a relação de confiança entre empregado e empregador, e é uma forma de punição a esse empregado que ele acaba saindo recebendo pouquíssimos direitos. Agora, quais são as situações mais comuns que podem levar assim um trabalhador a ser demitido por justa causa? Darcy, a lei ela traz algumas situações em que podem ser configuradas a falta grave e levar à justa causa, né? Então nós temos aí, por exemplo, improbidade, que é quando o empregado ele comete algum ato que causa algum prejuízo financeiro para a empresa, como por exemplo desvia dinheiro, se apropria de bens de forma indevida ou causa algum outro tipo de dano ao patrimônio do empregador. Nós temos o ato de incontinência de conduta, que é quando esse empregado pratica condutas relacionadas à parte sexual, né, uma conduta inadequada do ponto de vista sexual. Nós temos também a desídia, quando esse empregado ele começa a trabalhar com desleixo, faltar de forma injustificada. A insubordinação também é uma das situações que pode levar à justa causa. Abandono de emprego por mais de 30 dias, quando esse empregado recebe convocações, não retorna ao trabalho e não dá nenhum tipo de justificativa. Nós temos uma situação um pouco peculiar também que envolve motoristas profissionais. Se esse motorista ele perde a habilitação por alguma situação grave que ele cometeu, por exemplo, dirigiu embriagado e perdeu a CNH, isso também é uma hipótese de justa causa. Nós temos aí um rol bastante amplo, né? Violação de segredo industrial, quando o empregado ele tem uma sentença, uma condenação penal e ele precisa cumprir a pena em regime fechado, quando há ofensa física ou até mesmo verbal aos chefes, aos proprietários da empresa, a clientes, a colegas de trabalho. Então, essas são algumas das situações que podem levar o empregado à justa causa. Agora, quando acontece a justa causa, o que o trabalhador deixa de receber na rescisão? Olha, o trabalhador ele perde muitos direitos. Na verdade, eu vou começar falando o que ele recebe, né? Ele recebe apenas o saldo de salário, que são os dias que ele trabalhou ali no mês, e férias vencidas acrescidas do terço, se ele tiver férias vencidas. Então, ele deixa de receber, por exemplo, 13º salário proporcional, aviso prévio, ele não pode sacar o fundo de garantia, ele não vai receber a multa do fundo de garantia e ele também não pode receber o seguro-desemprego. Então, é uma demissão bem complicada para o trabalhador que sai aí quase sem nenhum valor para receber. Mas esse fundo de garantia fica lá, né, para um outro trabalho futuro. Isso, exatamente. O fundo de garantia ele continua depositado lá, mas ele fica bloqueado. O empregado ele não pode sacar esses valores. Certo. E a empresa precisa provar que o funcionário cometeu uma falta grave para aplicar a justa causa? Como isso funciona na prática? Explica para a gente. Sim, na prática, para que a justa causa seja aplicada, o empregador ele precisa ter uma prova robusta de que aquele empregado realmente cometeu uma falta grave. E algumas faltas, elas não ensejam uma justa causa de imediato, como, por exemplo, faltas injustificadas ou um desleixo do trabalho. Então, para situações mais simples, esse empregado ele precisa ter cometido reiteradas faltas e aí ele não corrigindo a conduta dele pode levar à justa causa. Outras situações mais graves, como por exemplo a perda da habilitação, ato de improbidade ou abandono de emprego, aí a justa causa pode ser de imediato. Agora, Roberta, se o trabalhador achar que a demissão foi injusta, ele pode recorrer? E o que deve ser feito nesse caso? Tá? Se o trabalhador ele não concorda com a justa causa, ele pode procurar a Justiça do Trabalho, né, para tanto contratando um advogado que seja especializado em direito do trabalho, e aí ele pode acionar a Justiça discutindo essa justa causa, né? E aí ele tem várias possibilidades de discussão. Ele pode discutir que essa falta grave ela não foi cometida, né? Ou que essa falta grave
que essa falta ela não é grave o suficiente para ensejar a justa causa, que a gente chama de pena capital, que é a pena mais grave que temos aí no direito do trabalho. Nós temos também um outro requisito para a justa causa, que é a imediatidade. Então, assim que o empregador toma ciência da falta grave, ele já deve aplicar a punição. Mas algumas empresas, às vezes, aplicam essa punição 2, 3, 4 meses depois. E aí a gente tem como discutir a justa causa, falando que o empregador não preencheu esse requisito, não observou esse requisito da imediatidade. Então, há espaço sim para que o trabalhador discuta a justa causa, né? Não é pelo simples fato dele ter sido demitido por justa causa que ele perdeu todos os direitos. Se essa justa causa foi irregular, ou ainda que tenha sido praticado a falta grave, mas se houver espaço para discussão pela ausência de imediatidade, é possível sim que a gente reverta isso na justiça. Roberta, para a gente finalizar, que cuidados o trabalhador precisa ter no dia a dia para evitar uma situação que possa terminar em uma justa causa? Darcy, eu acho que o principal é ter sempre uma boa comunicação entre empregado e empregador. O empregado ele está ali numa relação de subordinação, então ele tem regras a serem cumpridas. Se por acaso essas regras estão sendo ilegais ou incompatíveis, o trabalhador ele pode procurar o sindicato, ele pode procurar o advogado para se informar se aquela conduta da empresa está ou não adequada, né? Mas a recomendação sempre é que o empregado cumpra as regras da empresa, se forem regras lícitas e legais. E o diálogo, acho que acaba sempre sendo a melhor alternativa, né? Se o empregado ele está com alguma situação, ele pode conversar com o RH, com o empregador, para tentar resolver o conflito ali de uma forma amigável, sem chegar à necessidade de uma demissão por justa causa. E se ele também não está mais satisfeito ao trabalho, não é interessante ele ficar praticando atos que possam levar à justa causa, né? Se ele não está satisfeito, ele pode pedir demissão e se desligar do emprego de uma forma mais saudável. Certo, Roberta, muito obrigada, viu?